O tema de hoje é um desafio. Um desafio porque, de uma maneira muito simples, mexer com algumas concepções é sempre muito duro e difícil. E um desafio também porque esse é um tópico que foi usado contra nós ao longo de toda a nossa caminhada cristã. Então, mexer com ele é mexer com as bases da nossa fé. Vamos tentar juntos? Olá, eu sou a Agnes Alencar, faço parte aqui do Reino em Pessoa. Quem ainda não me conhece pode acompanhar um pouco dos meus vídeos no De Volta ao EBD, que é um quadro fixo nosso aqui. E, bem, sou historiadora, pesquisadora da religião, produtora do EBDcast, parte da diretoria do Reino em Pessoa. E hoje nós vamos falar sobre pecado. Esse não é um tema tranquilo, né? Mas é sobre isso que a gente vai falar. Quando eu falo em pecado, o que vem na sua cabeça? Pausa o vídeo para as pessoas pensarem, Brian. Ótimo. Se veio uma lista de coisas que você não pode fazer, pecado não é isso, ou pelo menos não é só isso. Se veio um conjunto de regras, pecado não é isso, ou pelo menos não é só isso. A palavra pecado é derivada de uma raiz muito similar a errar o alvo. Você tem um alvo e você falha, você fracassa, você erra esse alvo e acerta em alguma outra coisa. Como tentar acertar uma cesta de basquete, a bola bate e volta. Isso é pecado. E é muito interessante porque uma palavra que fala sobre errar o alvo, ela não tem essa conotação negativa que a gente aprendeu. Ela tem uma conotação meio, putz, errei aqui, vou tentar de novo. Putz, não acertei ali o alvo era bem ali no meio, não acertei, vou tentar de novo. Não tem essa conotação de condenação eterna, fogo, enxofre, inferno, adeus. Mas nos coloca diante de uma questão. Se pecar é errar o alvo, qual é o alvo? Para responder essa pergunta, a gente precisa de ajuda. E a nossa ajuda vai ser Jesus. Agnes, Jesus quase não fala sobre pecado. É verdade. Jesus quase não fala sobre pecado. Pelo menos não como a gente aprendeu. Quem fala sobre pecado? Paulo, Pedro, a carta anônima de Hebreus. Essas pessoas estão falando sobre pecado. Essas pessoas estão falando sobre imoralidade sexual. Quando Jesus fala sobre pecado, sobre errar o alvo, quais são os termos que ele usa? O que ele traz pra gente? Pensa. Vamos pensar em Mateus 5. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus 5? Mateus 5 é ótimo porque traz para nós muito dessa teologia de Jesus. Para quem não sabe, Mateus 5 é um resumo do que os autores de Mateus acharam mais importante da teologia de Jesus. Mas como assim? Como assim Mateus 5 não é um sermão que Jesus falou no Alto Monte? Gente, meus amores, se a essa altura do campeonato a gente ainda não entendeu que os autores de Mateus, Marcos, Lucas e João não estavam andando por aí com gravador e prancheta para anotar tudo que Jesus falava toda hora, não, né, amores? Não. Isso aqui é um resumo para nós. Um resumo do que Jesus está pensando e pregando, qual é a sua teologia. E aí é muito interessante porque traz pra gente algumas noções. Vocês são sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que salgaremos? Não se acende uma lâmpada para ser colocada embaixo de um móvel, mas no candeeiro, e assim ela ilumina todos que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a luz de vocês diante das pessoas, para que elas vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Gente, que tristeza que esse texto se transformou em brilhe a luz de vocês a partir do cumprimento de regras, uma lista de regras do que pode, que não pode isso, não pode aquilo, pode beber, não pode fazer aquilo, pode fumar, não pode fumar. Não é sobre isso esse texto. Esse texto é muito mais profundo. Esse
falando das boas obras que glorificam o Pai. Como é que Jesus glorificou seu Pai? Como é que Jesus glorificou seu Pai? Deixar vocês pensarem, a gente já volta a essa pergunta. E aí ele continua contando pra gente, dizendo que se a justiça de vocês não superar a justiça dos doutores da lei e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito: quem matar terá de responder no tribunal. Mas eu lhes digo, todo aquele que ficar com raiva do seu irmão terá de responder. Quem chamar seu irmão de imbecil será submetido ao Supremo Tribunal. Quem chamar de idiota terá de responder. Se vocês estão levando uma oferenda ao altar e lembrarem de um irmão que tem algo contra você, deixe a sua oferenda e vá primeiro se reconciliar com seu irmão. Gente, que coisa mais profunda! Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não se coloquem contra o malvado. Pelo contrário, se alguém lhe bater numa face, ofereça também a outra. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês. E assim continua. Assim continua. Não julgueis para que não sejam julgados. Cadê? Você que repara no cisco no olho do seu irmão e não percebe a trave que está no seu próprio olho? Como pode dizer ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu? Hipócrita? Tire primeiro a trave do seu olho, então você verá bem. Façam às pessoas o mesmo que vocês desejam que elas façam a vocês. Essa é, de fato, a lei e os profetas. E são muitos os que tomam o caminho da perdição, porque é estreita a porta, apertado o caminho que leva para a vida, e poucos são os que a encontram. Muito bem. Depois vocês dão uma lidinha em Mateus 5 até o capítulo 7, porque ele está resumindo para a gente essa teologia de Jesus. Tem outros textos que fazem isso. Cada um dos autores tem, de alguma maneira, um momento em que eles dão uma resumida no que eles consideram que é o central da teologia de Jesus. Isso significa que Jesus sentou num determinado momento e fez uma pregação de 1 hora, chatésima, que nem os pastores de hoje em dia fazem? Provavelmente não. Provavelmente isso eram coisas que Jesus ia falando e ia explicando e que eles resolveram colocar tudo junto num momento só. Mas muito bem, vamos voltar a falar de pecado. Bom, quando a gente fala em pecado, talvez a primeira coisa que surja para você seja um texto muito antigo. Pelo menos um texto que é comumente usado para falar de pecado, que é o texto de Gênesis 3. O texto de Gênesis 3 diz assim: a serpente era mais esperta das feras do campo, que Javé, Deus, havia feito. E ela disse à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: é das frutas das árvores do jardim que nós comemos. Só da fruta da árvore que está no centro do jardim é que Deus disse: não devem comer nem tocar nela, senão vocês vão morrer. A serpente disse: vão morrer coisa nenhuma? Deus sabe que vocês, no dia em que comerem dessa fruta, seus olhos vão se abrir. Vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que a árvore era boa para comer, atraente aos olhos, uma árvore apetitosa para dar sabedoria. Apanhou a fruta e a comeu. E a ofereceu ao homem ao lado dela, que também comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e perceberam que estavam nus, e entrelaçaram folhas de figueira, fizeram tangas. É isso. Eu vou parar aqui nessa parte do texto, tá? Sabe uma coisa muito interessante sobre o relato de Gênesis 3? Não tem a palavra pecado nesse relato. Tudo que lê pecado nesse relato é uma interpretação posterior a partir desse relato. Sobretudo, a partir da patrística. É a patrística que olha para trás e começa a ler nesse relato os indícios do que é considerado o pecado original. Essa doutrina, ela não está no texto bíblico dessa maneira, mas ela surge a partir da tentativa de explicar uma das coisas mais
difíceis de se explicar na vida. Da onde vem o mal? Como é que o mal entrou no mundo? Essas perguntas, elas não são perguntas do nosso tempo. Não são perguntas de agora, que de repente a gente está fazendo. Essas perguntas estiveram ao longo de toda a história humana. As pessoas estavam tentando responder como é que o mal entrou no mundo. Alguns textos, se você for ler os mitos gregos ou mesmo os mitos egípcios, você tem histórias de como o mal entra no mundo. Em alguns desses textos, mais patriarcais, a figura da mulher é essa figura que abre a caixa de Pandora para que saia o caos e tudo de ruim que tem no mundo. Em outros textos, a gente está lidando com outras respostas para isso. E que outras possibilidades a gente teria para responder do que é bom e do que é mal e como é que essas coisas entram no mundo como a gente conhece. Agora, se Gênesis 3 não usa a palavra pecado, o que esse texto está fazendo aqui, não é mesmo? Eu, que virei próprio samba de uma nota só, preciso contar para vocês que dentro da construção do texto bíblico existe uma coisa chamada historiografia e teologia deuteronomista. Faz isso brilhar como um arco-íris assim, Brian. Deuteronomista. Gente, eu estou falando disso em todos os vídeos do De Volta ao IBD. Então, Brian, coloca aqui uma chuva de vídeos de todos esses vídeos que estão falando sobre isso. Se você quer entender mais do que eu estou falando, dê uma olhada nesses vídeos aqui. Pensando na historiografia deuteronomista, a gente sabe que existe uma coleção de livros que fazem parte dessa teologia, ok? Que começa em Deuteronômio e vai até o final dos profetas, até o último dos profetas menores. Porém, essa tradição de pensamento, ela não apenas conduziu essa coleção, como também releu e enxertou coisas em outras coleções, em outros textos. E Gênesis é um texto como esse. Quem fala sobre isso é o teólogo Quino Cerqueira, numa aula da Igreja Batista do Pinheiro, da qual eu participei da construção no ano passado. Esse vídeo está disponível no YouTube, vou deixar ele aqui embaixo, já citado, para você poder assistir, caso você queira saber mais sobre isso. Ele conta pra gente justamente que esse texto de Gênesis 3 não tem conotação de pecado. Diferente de uma correlação comum que as pessoas fazem, por exemplo, desse texto com o mito de Pandora, que abre uma caixa e dali sai tudo que é de mal, de caos, esse é um mito que diz muito mais de onde vem o conhecimento, da onde vem o esclarecimento, a diferenciação entre o bom e o ruim. Essa história estaria muito mais correlacionada, se a gente fosse fazer uma aproximação perigosa, que eu não gosto muito porque é anacrônica, seria muito mais parecido com histórias de seres que roubam o fogo dos deuses e trazem para os humanos, do que com uma história de uma mulher que traz tudo de ruim para o mundo. Quem inventou que Eva é essa porta aberta do inferno foram os nossos pais da igreja. E não só Agostinho, vários deles, que estão tentando, da melhor maneira, tá, gente? Eles estão tentando, da melhor maneira, ler o mundo e tentar descobrir o que é o mal, de onde ele vem, como ele se alimenta, como foi criado, o que fazer para erradicar esse mal. E é nesse momento que a gente chega em doutrinas que são muito comuns para nós hoje, como a da natureza decaída, de que o homem ele é mau por natureza, de que existe uma natureza humana e que essa natureza humana é ruim, ruindade, mal, péssimo. Mas será que essa é a única história possível para a gente contar sobre pecado? E com isso eu não estou dizendo para você que você precisa abandonar tudo que você conhece, respeita e acredita sobre pecado. Não, eu só quero adicionar algumas coisas para a gente pensar juntos. Porque esse é o papel do ABC do Crente. Convidar você a pensar e repensar algumas das questões mais basilares da nossa fé.
Então vamos pensar um pouquinho sobre esse tema específico. Meu sobrinho fez uma pergunta. Ele perguntou assim: Jesus não pecou, certo? Todos nós aprendemos isso, que Jesus não pecou em nenhum momento. E aí a resposta que ele recebeu foi: não, Jesus não pecou. Nunca. Meu sobrinho é bastante desconfiado. E aí a resposta que ele recebeu foi: não, por quê? E aí ele perguntou: se Jesus não pecou, você acha que quando eles estavam voltando juntos do templo, quando Jesus tinha 12 anos, em nenhum momento Maria disse para ele ficar perto? E eu ri. E minha irmã riu. Porque qual a probabilidade de uma mãe não dizer para o seu filho ficar perto? Mas será que é isso que a gente chama de pecado? Uma desobediência ou... e aí você vai dizer pra mim: não, mas Jesus estava obedecendo um chamado maior. Desobedeceu Maria, provavelmente, talvez. Não fez uma malcriação. Mas isso aqui a gente está elucubrando. Mas Jesus de fato não pecou. Porque Jesus não errou o alvo. Qual era o alvo? Mateus 5-7 nos conta qual é esse alvo. Nos conta o que Jesus espera de nós. Assim como Mateus 25, quando ele conta que quando vier a sua glória, Deus olhará os que estão à sua direita e dirá: benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, estive nu e me vestiram, preso e me visitaram. Isso é um outro momento de conjugação da teologia de Jesus, em que ele está contando para nós qual é o alvo, qual é o projeto. E é esse projeto que a gente não pode perder de vista. E aí talvez você diga para mim: Agnes, mas isso aí você está falando só do Novo Testamento e o Antigo Testamento? Quantos textos também não trazem isso para nós no Antigo Testamento? Quando o profeta nos diz, por exemplo, que Deus não quer sacrifícios, quer misericórdia. Que essas canções barulhentas enojam a Deus, que o que Ele quer é a graça, a misericórdia, a justiça, fluindo pelas ruas como um rio. Então, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. E qual é o alvo? O alvo é a chegada, o avanço do grande e maravilhoso Reino de Deus. E o que é o Reino de Deus? O Reino de Deus é esse lugar, não lugar, de justiça, de paz, de equidade, onde eu faço ao outro o que eu gostaria que fosse feito a mim. Entendem? É muito, muito mais profundo do que simplesmente uma lista de regras. Se contrapondo a uma teologia pautada nesse mal original, nessa natureza decaída, esse autor chamado Matthew Fox oferece uma outra possibilidade de leitura nesse livro aqui. Esse autor é um teólogo americano em que ele propõe uma outra possibilidade de leitura da criação e de Gênesis. Ao invés de olhar para esses textos como o grande relato da queda da humanidade, ele nos convida a olhar o que vem antes. Ele nos convida a lembrar que a história da humanidade ela não começa em Gênesis 3. A história da humanidade começa antes. A história dos autores, poetas, deuteronomistas, que escolhem contar para nós como esse mundo se dá, começa antes. Quando Deus vê tudo que havia feito e tudo era muito bom. Então, Matthew Fox, ao invés de pensar em pecado original, ele traz para nós um outro conceito. O conceito de bênção original. O que isso muda na nossa vida? O que muda na nossa vida saber que nós não carregamos o mal original, mas a bênção original? O presente original de Deus dado através do conhecimento, através daquele grande jardim. O que muda na nossa vida pensar
nessas outras possibilidades. E com isso eu não estou dizendo para você abandone tudo que você já pensou sobre pecado. Você pode continuar pensando como você sempre pensou. Mas saiba que seria muito mais fácil se o pecado fosse uma lista de regras que a gente pode cumprir ou não. Seria muito mais fácil se o pecado fosse algo que a gente conseguisse simplesmente evitar. Existe um sistema no qual nós estamos envoltos e esse é um sistema maligno que muitas vezes com as nossas ações perpetuamos esse sistema e com isso erramos o alvo. Aquele mesmo alvo que Jesus nos ensinou. É impossível lutar contra os gatos, gente. Então eu vou simplesmente trazer ele aqui pro nosso vídeo. Esse é o Aslan. Ele vai embora. É isso. Deixa ele ser livre. Quem dera que pecado fosse uma lista de regras. Quem dera que fosse algo simples. Quem dera que o mal fosse algo que a gente conseguisse extirpar. Mas não é simples. Se a gente pensa que pecar é errar o alvo, e Jesus nos convida a que a nossa luz brilhe de modo a glorificar o Pai. O que é glorificar o Pai? Eu disse que eu ia falar no final sobre isso. Jesus glorifica o Pai em sua coerência. E essa é uma coerência que o leva para a cruz. O seu projeto de não se curvar às maiorias religiosas, de não se curvar aos discursos vigentes, de não se curvar a todas aquelas vozes que clamavam por uma religiosidade aprisionante, que clamavam por um estado algoz. Jesus não se curva. Jesus não se curva à perpetuação daquela espiritualidade vazia. E ele morre, glorificando o seu Pai. E com isso ele não peca. Porque em nenhum momento Jesus perde de vista esse alvo. E aí depois vem Pedro, vem Paulo para dizer para vocês o que é pecado, o que não é pecado, o que é santidade, o que não é santidade. Mas sobre santidade vai ser um outro vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!